E hoje, finalmente, eu trouxe uma resenha aqui para esse canal desse livro que eu li tem pouquíssimo tempo, que é o Diário do Farol, do João Baldo Ribeiro. Nascido em Itaparica em 23 de janeiro de 1941, o João Baldo Ribeiro ele é escritor, jornalista, roteirista e membro da Academia Brasileira de Letras e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de julho de 2014, infelizmente. Foi autor de obras importantes da literatura brasileira, uma delas vocês devem conhecer muito bem, que é o Viva o Povo Brasileiro, que inclusive foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria romance. Iniciou então a tradução do livro Viva o Povo Brasileiro para a língua inglesa, trabalho que durou 2 anos, e trabalhou ainda ao lado de Jorge Luiz Borges e de Gabriel Garcia Marques na produção de 9 filmes para uma estatal canadense que falava sobre a literatura latino-americana. Com a sua personalidade única, João Baldo declarava que ele não tinha cara de escritor e que ele achava papo de literatura um papo chato, tendo apenas 2 grandes escritores como amigos íntimos. Um deles era o Jorge Amado, o outro foi um que morreu recentemente, que era o Rubem Braga. Esse romance eu comprei em um sebo no escuro. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito dele e também nunca tinha visto nenhuma resenha no BookTube sobre esse livro. E foi assim que eu iniciei essa leitura, sem saber muito a respeito, apenas através da sinopse. E talvez tenha sido por isso que essa obra surpreendeu tanto, porque eu comecei a lê-la sem nenhum tipo de expectativa. O romance inicia com uma frase que irá permear toda a história. E a partir dessa verdade, o autor, que é o narrador, vai recorrer a uma narrativa pessoal, um monólogo, para nos provar que desde o início ele estava certo sobre a sua afirmação inicial. Não se deve confiar em ninguém. Como eu disse, o romance é um monólogo escrito pelo personagem. Eu digo isso porque ele se refere ao livro como a sua obra, mas em muitos momentos ele se declara como um escritor amador e que ele não tem nenhuma pretensão como um escritor grandioso, mas que escreve apenas para que nós possamos conhecer a sua trajetória de vida e o que o levou a tomar as suas decisões e por que ele age de certo modo, para que a gente possa entender um pouco melhor esse personagem. O autor tenta de todas as formas nos convencer que nós vivemos uma falsa felicidade com falsas amizades, pois quase todos, insisto, sobrevivem apenas porque creem que não são sozinhos. São sim, você é sozinho e permanentemente ameaçado. Que somos pessoas solitárias, que todos nós somos maus e que nós vivemos em diferentes graus envoltos em uma nuvem de ignorância que nos cega e não nos permite enxergar a vida como ela realmente é. E somente um voluntarismo animalesco lhe faz ver o mundo de maneira diversa. E não sei qual dos fins entre os verdadeiros e os falsos lhe faria maior mal, apenas isso. E tem uma coisa muito interessante que ele fala aqui, que eu costumo comentar sempre: a ficção nunca vai superar a realidade. Repito, a realidade é, sim, muitíssimo mais inacreditável do que qualquer ficção, pois esta requer uma certa arrumação falaciosa, a que a maioria dá um nome de verossimilhança, mas ocorre precisamente o oposto. Lê-se ficção para fortalecer a noção estúpida de que há sentido, lógica, causa e efeito lineares, e outros adereços que integrariam a vida. Lê-se ficção ou mesmo livros de historiadores ou jornalistas, por insegurança, porque o absurdo da vida é insuportável para a vastidão dos desvalidos que povoam a terra. Bom, e lendo assim, a gente pode imaginar que esse narrador é qualquer pessoa, menos um padre. Mas o nosso narrador é um padre, na verdade ele é um ex-padre, que na atual conjuntura, quando ele nos conta a história, ele mora numa ilha que tem um farol e ele cuida desse farol, ou seja, ele é um faroleiro. E a essa ilha ele dá o nome de Lúcifer, que faz alusão à luz. A sua reclusão e seu afastamento geográfico são consequências da sua incapacidade de lidar com outros seres humanos. E justamente por se conhecer, ele opta por esse tipo de vida. Tanto você quanto eu somos obrigados a sermos o que somos, no sentido mais profundo da expressão, e não podemos fazer nada quanto a isso. Para esse narrador, todos nós somos capazes de cometer
atos inescrupulosos, de sermos maléficos, e o que nos diferencia um dos outros é apenas o acaso. Procuram o pouquíssimo, o infinitesimalmente pouco que lhes é dado espreitar na alma do próximo e se confrontam com a sua própria natureza de assassinos, invejosos, devassos, traidores, egoístas, mentirosos, pusilânimes, canalhas, mesquinhos, hipócritas, adúlteros, santos neuróticos, antropófagos, parricidas, matricidas, infanticidas, estupradores, todos os que estão dentro dele mesmo. A maior parte se ilude acreditando que não sentiria a emoção que levaria ao pensamento e deixe a ação, mas não é verdade, porque cada um é tudo isso. Devemos acreditar ao acaso, mais do que a deliberação de fatos, de que nos comportamos externamente de maneira considerada aceitável ou até elogiável. Lembrando que eu não sou uma profissional que é capacitada para realizar um diagnóstico de saúde mental, eu me arrisco a dizer, devido às características desse personagem, ele seria um sociopata. E, portanto, eu tentei ler a sua história sem me deixar levar pelas suas justificativas. Porque, apesar de sim, ele tentar nos convencer de que ele não se importa com o que nós pensamos dele, em muitos momentos da leitura, ele tenta se justificar e até mesmo colocar a responsabilidade sobre os seus atos em um personagem que nem existe. Na verdade, só existe na mente dele. E por esse motivo, eu dei uma pesquisada na internet a respeito de distúrbios mentais. Dei aquele Google, dei uma olhada na Wikipédia, em algumas matérias, lembrando que é apenas por questão de curiosidade. E aí eu encontrei a seguinte informação. Sociopatia é um distúrbio mental caracterizado pelo desprezo por outras pessoas. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial, que é o TPAS, podem começar a demonstrar sintomas na infância, mas não é possível diagnosticar a condição até a adolescência ou idade adulta. Quem tem um transtorno de personalidade antissocial costuma mentir, infringir leis, agir impulsivamente e desconsiderar sua própria segurança ou a segurança dos outros. Os sintomas podem diminuir com a idade. Essas informações eu li na matéria que estava na revista Super Interessante e que traz umas informações um pouco mais elucidativas a respeito desse transtorno. A reportagem fala que, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, o termo oficial utilizado para designar a sociopatia ou a psicopatia é personalidade dissocial ou antissocial. E, de acordo com o psiquiatra forense Daniel Martins de Barros, do Hospital das Clínicas de São Paulo, a psicopatia é um termo muito confuso historicamente, sendo que hoje se refere a apenas um dos 8 transtornos de personalidade existentes. E por esse motivo, associarmos o termo psicopata com assassino frio, como um serial killer, é equivocado. E seriam esses 8 perfis considerados transtornos: o antissocial, ansioso, paranoide, dependente, histriônico, esquizoide, borderline e obsessivo compulsivo. E eu achei interessante que nessa reportagem, talvez de uma forma um pouco superficial, o repórter compara personagens fictícios com essas características de cada um desses perfis. Por exemplo, nessa reportagem ele compara o Pink, do Pink e o Cérebro, como um perfil dependente. O Bentinho, personagem do livro Dom Casmurro de Machado de Assis, como um paranoide, por conta da paranoia que ele entra em pensar que a Capitu havia traído ele. O personagem Scooby-Doo como um ansioso que tem medo até mesmo da própria sombra. E a Scarlett O'Hara, a personagem do livro e do filme E o Vento Levou, como um histriônico, um perfil histriônico, que é ser sempre o centro das atenções em todos os momentos. Mas lembre-se que isso são apenas suposições feitas com personagens fictícios, como eu disse anteriormente. Na vida real, a gente não vai sair por aí diagnosticando as pessoas, tá bom, gente? A gente tá falando aqui de suposições, não de diagnósticos que devem ser realizados por um profissional adequado, pelo profissional que tem a competência para realizar tais tipos de diagnóstico. Existe um teste realizado por profissionais para descobrir esses tipos de transtorno. É o chamado escala
Hare, eu acho que é assim, PCLR, e foi criada por um psicólogo canadense chamado Robert Hale em 1991. Se trata de um checklist de 20 questões, mas a avaliação só pode ser realizada por psiquiatras e psicólogos e leva em consideração o histórico familiar e pessoal. De acordo com especialistas, esse teste é uma arma contra a criminalidade, e eu encontrei inclusive uma tese que fazia relação entre esse teste e a população carcerária brasileira. Vou deixar aqui no box de descrição se você tiver interesse em ler um pouquinho sobre essa tese. Nesse caso, desse livro, ele nos abre muito sobre a sua vida, sobre as suas impressões, de forma muito objetiva e honesta. Alguns traços são considerados como, por exemplo, superficialidade, falsidade, crueldade, insensibilidade, ausência de afeto, de culpa, ausência de remorso e ausência de empatia. E quando nós lemos esse livro, todos esses pontos são encontrados no nosso personagem. Nós acompanhamos então a história desse ex-padre que tenta ser o mais honesto possível nessas linhas do seu diário. Isso me lembrou muito um livro que eu li recentemente, que eu já resenhei aqui no canal também recentemente, que foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E assim como naquela novela, nós encontramos muita alusão aqui à filosofia, inclusive inspiração em Schopenhauer. O nosso personagem tenta nos convencer de que as suas escolhas foram consequências de uma infância de maus tratos, vividas na mão do seu pai, um latifundiário cruel que matou a própria esposa, a mãe do personagem. Mas apesar de, como eu disse anteriormente, nós não duvidarmos da honestidade do autor, porque a intenção aqui é basicamente ser honesto, nós não podemos confiar nas suas impressões. Afinal de contas, a gente duvida da sua sanidade mental. E veja bem que no início, até a mim, ele conseguiu enganar, porque eu me penalizei muito da sua história, da sua infância, tudo que ele passou na mão desse pai. A gente fica muito comovido vendo uma criança passar por todos aqueles maus tratos. Quando a gente se questiona sobre a sanidade mental desse personagem, a gente se pergunta, inclusive, se ele viveu tudo aquilo mesmo ou se ele fantasiou, se ele criou essa história na mente dele. Será que o seu pai era realmente um monstro? Será que ele realmente matou a esposa, como o nosso personagem nos conta? E em certo momento da história, isso é logo no início, então não é spoiler, o personagem começa a ouvir a voz da sua falecida mãe, que passa a ser então a mentora de todos os seus planos doentios de vingança contra todas as pessoas que supostamente lhe fizeram mal. Seria essa voz um indício de que ele assassinou a própria mãe? Ou ele passou a agir daquela forma depois desse trauma? Nunca saberemos. No final do livro, a última frase deixa em aberto o destino do nosso personagem narrador. E a sua última frase é simplesmente espetacular. É o clímax da história, que ele coloca uma pulga atrás da orelha do leitor e inclusive nos aconselha sobre pessoas como ele. É claro que eu não vou ler, porque essa última frase faz parte de toda a experiência da leitura. Como é que eu vou dizer, gente? Eu não sei dizer. Eu não sei o que esse livro me causou, mas eu devorei essa leitura sem expectativa nenhuma, me surpreendeu muito positivamente. Para finalizar, uma frase que ele fala aqui no livro e que é muito pertinente para a gente encerrar aqui essa resenha, que já tá bem longa. Não fiz nem de longe tudo que de mal já se fez, mas teria feito se houvesse oportunidade. Bom, gente, a resenha de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí como sugestão de leitura para vocês. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo.